E vamos permanecer no tema da segurança pública. O governo aqui de São Paulo deve revisar os planos para o futuro da Cracolândia. A situação na região tem sido alvo de várias discussões sobre saúde e também segurança. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com Guaraci Minguardi, que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito bom dia, professor. Bom dia. Professor, a gente estava falando sobre a violência lá, foi divulgado o anuário. Falando um pouco aqui de São Paulo, é uma questão extremamente delicada. A gente observa, né, o consumo, venda de drogas praticamente 24 horas por dia. Percebemos nesse momento aí um empenho do prefeito Ricardo Nunes, do governador Tarcísio de Freitas. Até em razão, o ano que vem será um ano eleitoral, nós sabemos, né? O prefeito Ricardo Nunes busca, né, uma marca para a sua gestão. Então, também essa questão do centro tem sido atacada em 2023. Muitas outras iniciativas já foram tentadas. Como é que o senhor avalia essa situação, que é muito complexa mesmo, né? Uma sensação de enxugar gelo, né, professor? Veja, não é só enxugar gelo, é a falta de uma ideia conjunta do que fazer. Então, cada um, o Estado decide uma coisa, o município outra. Mesmo dentro do Estado, você tem o que a Polícia Civil faz, o que a PM faz. Na Prefeitura, você tem um distanciamento também entre a questão médica e a questão social, a urbanização. Não há uma concentração de esforços, não há uma política integrada para isso. O que você tem são espasmos. Então, de vez em quando, a polícia vai lá e tira todo mundo da Cracolândia, do local que eles estão. Aí se mudam para 2 quadras distantes. Isso acontece com frequência, aconteceu várias vezes nos últimos anos. É como a polícia vai lá, como alguém que vai atacar um vespeiro, vai tirar um vespeiro. Mexe no vespeiro sem muito cuidado, sai todo mundo picado, né? As últimas ações foram evidentemente assim. Você não tem uma sequência de atos. O que você tem são chamadas operações que acontecem, acabam e tudo volta para o mesmo lugar. Eu pesquiso a Cracolândia desde o final dos anos 90. Mais de 20 anos. E eu não vi ser feito nada continuamente, porque a grande questão é, você tem que ter uma política que una todos esses órgãos e seja contínua. Isso não acontece. E, professor, o senhor disse que há 20 anos estuda a Cracolândia, então é um problema que o senhor vê há 20 anos e a gente percebe erros cometidos por sucessivas administrações da capital. Essas ideias conjuntas, elas até acontecem, mas na prática elas não funcionam. E a gente vê ali que tirar de um local e colocar no outro, como o senhor disse, também não resolve o problema. Qual a ideia, né, na cabeça do senhor que estuda há tanto tempo, uma forma efetiva? Porque o que acontece? Ali também a população sofre com o número de roubos e furtos nessa região. O que de fato pode funcionar? A internação compulsiva também, como o Tarcísio diz, né, que é uma forma extrema, isso pode funcionar? Na sua visão, como um estudioso, qual a solução? Bom, primeiro que internação compulsória nunca funcionou com drogados. Assim, 1 em cada 100 resolve. Porque a grande questão é a seguinte: qualquer tipo de obsessão, de vício que o indivíduo tem assim, só se consegue tratar de verdade quando ele quer, quando ele tem alguma vontade, quando a família ajuda. É o caso dos alcoólicos anônimos e outros assim. A pessoa tem que ter vontade de ir lá. Porque senão nós vamos gastar muito dinheiro, porque gasta muito dinheiro interno sujeito. Você vai gastar com ele o dobro, o triplo do que gasta com preso comum. Ali 3, 4 semanas, 6 semanas, não interessa, ele vai sair do mesmo jeito e vai voltar para a rua. Esse é o problema da Cracolândia, aquele amontoado de moradores de rua, usuários de crack. Na prática, o nóia, que a gente chama, é o usuário de droga que mora na rua, porque tem muitos outros que circulam por ali que compram e saem, e moram na região, certo? E eles são, às vezes, indistinguíveis do resto da população, às vezes. Mas, por exemplo, você mencionou a questão de incômodo, de roubo, de tal.
uma boa parte dos crimes cometidos aqui no centro, eu não moro muito distante da Cracolândia, não moro até relativamente perto, tem a ver com esses usuários que querem dinheiro para comprar droga, mas eles não estão no fim da picada, como dizem, como aqueles que estão na rua, como os noias. Eles ainda têm disposição, então, porque tem uma diferença, né? O sujeito vai roubar, vai furtar o celular e sair correndo, ele tem que ter disposição física para isso. E não é todo aquele que está na rua que tem isso, não. Aliás, a maioria não consegue fazer isso. Mas aquele que rouba, ganha o suficiente para droga nos primeiros anos, né? Rouba, ganha o suficiente para droga, consegue comer, tem algum lugar para morar, esse é o ladrão. Então, a Cracolândia ajuda a manter esse vínculo droga e outros crimes nessa região. E quanto à população, veja, aqui tem pessoas que moram, tem pessoas que trabalham, tem comerciantes, tem de tudo. E ninguém resolveu o problema deles. E aí vem, em determinado momento, vem uma política, não vamos transferir daqui para lá. Ué, lá não mora ninguém? Mora. Então você só vai tirar o problema de uns e jogar para outros. Então vai alguns que, para quem... isso ajudou, você tirou dali perto deles. Mas você jogou no colo de outros. Você jogou as vespas, que nem eu falei, tirou de um lugar e pôs no outro, atrapalhando de qualquer jeito. Isso precisa ser resolvido. Eu conheço inúmeros restaurantes, por exemplo, aqui, lojinhas, que acabaram fechadas por causa desse fenômeno. Não só da Cracolândia, mas todo o entorno. Porque cada vez que a polícia espalha o vespeiro, vão sobrando nos outros cantos próximos alguns noias. Então, na República, na Praça da República, no Lago do Arouche, praticamente nos últimos anos triplicou o número de noias, que são esses restos, aqueles são expulsos de algum lugar e acabam ficando por ali porque está relativamente próximo da Cracolândia. E você nunca consegue diminuir a população da Cracolândia, porque esses se espalham, mas outros se agregam. Então não existe ainda uma política, e não dá para dizer isso daqui vai funcionar ou aquilo vai funcionar. O que você tem que fazer é trabalhar de forma contínua a questão social, a médica, né, a de saúde, a questão policial, não da repressão imediata, não aquelas operações que vai um montão de policiais, espalha eles e depois eles voltam. Tem que trabalhar muito mais a questão do ingresso da droga lá, como a droga chega lá, certo? Então você tem que ter investigação continuada sobre isso. Não é fazer durante 3, 4 meses, prender umas pessoas, depois parar. Vai ter que fazer isso continuado. Qualquer política pública tem que ser continuada. Exatamente, né, professor? Até isso que eu ia perguntar para o senhor. Evidentemente, eles se concentram nessas regiões porque sabem que as drogas vão chegar lá, né? Quer dizer, existe esse fluxo, evidentemente, né? Quer dizer, e eu queria que o senhor falasse, então, dessa questão que envolve e como é devastador mesmo o crack que se espalhou, não apenas São Paulo. São Paulo é um reflexo aí, é a maior cidade do país, né? E a gente observa, mas também em pequenas cidades, municípios também, como também fazer uma política de redução de danos com essa droga, porque fica aquela impressão para quem observa que não há solução mesmo, ou seja, se a pessoa entrar no crack, não sai mais. Olha, o crack centralizou ali, porque ali era a antiga boca do lixo, nos anos 60, 70, 50 até, que era onde tinha baixa prostituição e tinha droga já. Variedade de drogas que usavam na época. A área não estava tão degradada como agora, mas você vê que não estava boa, era conhecido como boca do lixo, né? A parte mais perigosa, a parte mais violenta do centro da cidade. A primeira apreensão de crack que foi noticiada nos jornais aqui em São Paulo, pelo menos, foi lá. Por isso, o local que já tinha fama fez com que aqueles que iam procurar, aqueles que tinham curiosidade no começo, nunca tinham usado crack, fossem para lá procurar, e acabou criando esse ciclo. São Paulo era o único lugar onde o crack tinha muita força até os anos 2000. Dos anos 2000 em diante é que foi circulando no resto do Brasil, no interior de São Paulo, que o crack era um fenômeno só daqui. E não tem nada que tenha sido feito de lá até agora que tenha diminuído isso.
Chegar a droga lá, chega, segundo boatos, não há confirmação oficial, chega basicamente de 2 lugares, a favela de Heliópolis e a favela do Moinho, que é uma favelinha pequena no centro de São Paulo, fica debaixo de um viaduto. Possivelmente chega de outros lugares também, certo? Agora, chega, ela vai para lá, alguém leva. Você tem que trabalhar em cima desses indivíduos que levam, certo? Investigar, para depois chegar naqueles que mandam. Que não adianta ficar correndo atrás do Nóia, que são muitos. Você vai ficar correndo atrás do Nóia que vende 20 pedrinhas, 30 pedrinhas por dia. Você vai pegar um monte de gente, vai encher cadeia e vai enxugar gelo, que nem vocês falaram. Você tem que ir na fonte. Agora, tem outro problema ligado à violência ali, mas é o crime profissional, vamos dizer assim. É o seguinte, os indivíduos, as pessoas estão sendo furtadas, principalmente, às vezes roubadas de celulares. Celulares furtados, roubado aqui no centro, está com ele dando bobeira na mão, alguém passa, pega, sai correndo e acabou. Como resolver isso? Também correr atrás de cada um dos ladrões, é claro, se for pego em flagrante, tem que ser preso. Mas a investigação tem que ser para fazer o quê? Para ir atrás do receptador. Assim como para impedir que a droga chegue lá, você tem que ir atrás do traficante mesmo, não daqueles que vendem merreca, senão você só vai encher cadeia. Você tem que ir atrás do receptador, porque sem receptador ninguém vai roubar o celular. Ninguém rouba para dar para namorada, para ficar com ele, não. O sujeito rouba para vender. Então cai na mão desses receptadores, tem algumas quadrilhas conhecidas aqui, e desses aí vai parar um monte de lojinha que vende, como eles dizem, celular no mercado paralelo. Tá? É isso. Exatamente. Conversamos com o professor Guaraci Mingardi, falando a respeito aí desse tema que nesse momento aí mobiliza prefeito, governador, em torno aí de possíveis situações. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço.